Oi gente, eu sou o pastor Elson Júnior, na paz de Cristo. Estamos num período de Páscoa, né? E eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é a Páscoa bíblica, o que é a Páscoa cristã. Começou em Êxodo, capítulo 12, você pode ir lá e ler, você que é crente ou não crente ou de qualquer outra religião. O meu objetivo aqui é desmistificar essa questão capitalista, né, de algumas pessoas acharem que a Páscoa é somente chocolate, é somente coelho da Páscoa. Na verdade, a Páscoa ela tem um significado criado e estabelecido por Deus. O povo hebreu ele vivia cativo, escravo no Egito por 400 anos e Deus ele levanta um homem chamado Moisés. E esse homem vai e liberta o povo de Israel, mas não foi uma libertação tão simples. Foi necessário que Deus ele estabelecesse, né, enviasse algumas pragas, e a última praga do Egito, você pode constatar isso em alguns filmes antigos, mostra isso, e na própria palavra de Deus principalmente, a última praga do Egito foi a matança dos primogênitos. O que seria essa matança? Deus ele disse, olha Moisés, eu vou passar pelo Egito, e quando eu passar pelo Egito, eu quero que você peça ao meu povo para colocar o sangue de um cordeiro, ou seja, matar um cordeiro de 1 ano e colocar esse sangue nas portas de suas casas. Porque eu vou passar, o anjo da morte vai passar ali e vai matar todo o primogênito, desde gado, vaca, boi, tudo. Então Deus ele dá essa ordem, e é importante que nós obedeçamos a ordem que Deus nos dá, não é verdade? Então Deus ele passa ali e dá essa ordem para que o povo imolasse um cordeiro de 1 ano, para que ele não fosse alcançado por essa praga. E esse ato, esse acontecimento, quando o anjo vem e ele encontra ali o sangue nos umbrais da porta, a gente chama de Páscoa, porque significa passar por cima, ou seja, pular além da marca. Aquele anjo passava ali, via aquele sangue e não imputava, ou seja, não matava aquele primogênito na casa de um filho de Deus, porque ele identificava que aquele era um filho de Deus. Não que Deus não soubesse quais casas eram de seus filhos, mas ele queria exercitar também no seu povo a obediência. Então, querido, eu preciso entender isso. Páscoa no hebraico significa psar, né? Passar ou pular além da marca, né? Passar por cima pode ser também. E hoje a gente vê uma questão total capitalista, né, dizendo que Páscoa são somente ovos e coelho da Páscoa e tudo mais. Mas o que eu aprendo com isso? Trazendo para os nossos dias de hoje, já na nova aliança, no tempo de graça, né, ou no Novo Testamento, Jesus ele celebrou a Páscoa. A Bíblia diz que a última Santa Ceia que ele celebra com os seus discípulos era um período de Páscoa. E como hoje nós, como cristãos, celebramos a Páscoa? Toda vez que nós entendemos que fazemos parte do corpo, comemos, geralmente, um exemplo bem simples de Páscoa é a própria Santa Ceia. Quando eu me reúno, que eu ali como o pão e tomo e bebo o cálice, eu lembro da morte de Cristo Jesus. E não importa se a sua igreja faz isso uma vez por mês, ou algumas igrejas que fazem todos os dias, não importa. Importa que você tenha a Santa Ceia como memorial, e isso é a sua Páscoa. A Páscoa do crente ela não é uma vez por ano, como algumas pessoas celebram, mas a partir do Novo Testamento essa Páscoa passa a ser todo momento onde eu me reúno com meus irmãos, com minha família, e celebro ali, né, e lembro, ativo a minha memória sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário, porque na verdade é um momento de lembrar o que Jesus fez por nós. Então eu preciso entender isso, é bem simples, né? Não é nada essa questão de comer ou não comer carne, a palavra é o que esclarece a gente. Então que a gente possa entender que a Páscoa é quando Jesus olhou para mim, para você, viu o nosso pecado e ele apagou esse pecado, fez assim como no Egito, pulou por cima, passou por cima e nos livrou, nos fez brancos novamente e resgatados, redimidos pelo seu sangue. Amém? Então que você possa entender isso aí. Eu sou o pastor Elson Júnior. Se você gostou do vídeo, dá um like aí embaixo. Aí embaixo tem um joinha. Isso vai ajudar a chegar mais longe e outras pessoas também vão ter acesso a essa palavra. Obrigado
a todos que acompanham a gente, em igrejas que nós ministramos, e quem sabe daqui a um tempo a gente está aí também na tua igreja, né, trazendo a verdade do reino. Ok? Deus abençoe você e não se esqueça, a graça é de graça, mas custou caro.